Café Central. Aqui, o café é servido com sabor e informação. Café Central. Renovamos os votos de bom dia, boa semana com a sua rádio de Cabo Verde. Convidamos hoje para este espaço do Café Central a Presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania, Eurídice Mascarenhas. Estamos neste mês de dezembro, considerado simbolicamente o mês dos direitos humanos e da cidadania, com uma programação vasta para assinalar também o Dia Mundial dos Direitos Humanos, que se comemora já no dia 10 de dezembro. Bom dia, doutora Eurídice, obrigado pela sua disponibilidade, como sempre, em estar connosco aqui na Rádio de Cabo Verde. Tudo bem? Bom dia, muito obrigada por essa oportunidade e bom dia a todos que estão a ouvir-nos neste momento. Muito bem, bom dia. Estamos neste mês emblemático, mês de festa, uma quadra festiva, normalmente um tempo de muita solidariedade, mas que devia ser sempre, né? Todos os dias, e também evocarmos os direitos humanos. Sobretudo estamos a aproximar-nos do 10 de dezembro, Dia Mundial dos Direitos Humanos. Como é que está a programação para este mês já agora? Olha, em primeiro lugar, gostaria de dizer que exatamente para este ano o lema é o essencial de todos os dias. Então, é dizer que direitos humanos não deve ser só celebrado 10 de dezembro. Direitos humanos é uma data que evoca desafios ao longo da nossa existência. Eu começaria por aqui, não é? E dizer que eu não diria a celebração do dia 10 de dezembro, porque é uma data para assinalar, não é? Assinalar no sentido de chamar a atenção para que todos possam perceber a importância de direitos humanos na nossa vida, no nosso cotidiano. E falando da programação, essa programação não vem de hoje, está integrada também nos 16 dias de ativismo, como sabes, no dia 25 de novembro, que é uma data importante também para chamar a atenção sobre toda a problemática de violência, né? Mesmo a nível das mulheres, das meninas, das crianças. Portanto, isso é para vermos que precisamos efetivamente ter um novo olhar para a nossa vida cotidiana, a nossa qualidade de vida, não é? E cada um de nós damos esse contributo. Tem havido muitas discussões, tem havido muitos temas que têm estado a ser debatidos, mas para o dia 10 em particular, o que vai acontecer é uma grande feira de direitos humanos, trazendo todas essas problemáticas para que também possamos passar essa mensagem que direitos humanos é transversal. Direitos humanos começam em casa, na escola, na comunidade, tem a ver também direitos humanos nas empresas, que é algo que é muito esquecido, né? O direito ao trabalho digno, né? Por além disso, temos também que falar que direitos humanos têm a ver com uma habitação digna, tem a ver com a saúde, está a ver? Portanto, aqui vamos abraçar nessa feira todas essas vertentes. E no período, já no final do dia, como todos os anos, haverá um concerto pelos direitos humanos, portanto, aqui promovido pelas Nações Unidas e sempre, portanto, em colaboração com a ICIEG, a Comissão Nacional para os Direitos Humanos e Cidadania, União Europeia, portanto, há aqui várias instituições e o próprio governo, né? Portanto, aqui estamos com um momento alto, digamos assim, da culminação das atividades, mas isso não termina só no dia 10, para além também, como sabe, Cabo Verde não é só praia, né? Então, temos colaboração a nível dos nossos parceiros e outras atividades irão também ser desenvolvidas a nível nacional, com mais enfoque na Zona Norte, né? Aqui nas ilhas São Vicente e Santo Antão, e estamos a fazer com que no próximo ano possamos, esse é o meu sonho, né? No próximo ano possamos, no dia 10, ao mesmo tempo, ter as mesmas atividades em todas as ilhas de Cabo Verde, em todos os concelhos. A senhora focou aqui um aspecto importante. Direitos humanos começam em casa, ou seja, em casa temos que trabalhar esta matéria, sensibilizar as famílias para a promoção e defesa dos direitos humanos. Sem dúvida. Aliás, há até um livro que a própria doutora Vera Duarte escreveu,
que é Construindo a Utopia. É um livro extremamente interessante porque começa a desconstruir essa questão da narrativa de direitos humanos. Porque quando falamos de direitos humanos, pensamos que é algo que está ausente, está longe, não é? Quando é algo que nos pertence a nós próprios e faz parte de cada um. Aliás, recentemente eu estive num encontro para celebrar os 101 anos, né, de voluntariado a nível internacional e, de facto, colocaram uma questão. Por que os jovens de hoje não abraçam, não é, o voluntariado? Eu digo, bom, não é bem assim, não podemos generalizar. Mas o problema é que quando não tivermos uma causa, um propósito, dificilmente, quer dizer, fica um vazio, não é? E essa questão de voluntariado, de darmos um pouco de nós mesmos para os outros, começa, como eu disse, em casa, porque é um pequeno trabalho, a colaboração. Em vez de você estender a mão sempre a receber, temos também que pensar o que é que podemos dar. Portanto, falar de direitos humanos é também falar de cidadania, não é? E então temos que falar sempre, sim, dos 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas nesses 30 artigos tem o artigo 29 que fala também sobre a participação, sobre, portanto, o dever que cada cidadão deve ter em relação ao seu posicionamento, à sua comunidade, à sua sociedade e à nação, de uma forma geral, e também ao mundo. Por isso aqui temos que falar de direitos humanos. No Dia Internacional de Direitos Humanos, né, temos que falar sempre nessa perspectiva do local, não é? Do nacional. Também temos que falar do regional e do internacional. Então, temos aqui matéria suficiente para falarmos. Muitas vezes falamos muito de direitos e esquecemos dos nossos deveres. Tendo a andar juntos, direitos e deveres. O cabo-verdiano, como é que está em relação a esta matéria? Está a exigir muito? Não está a cumprir muito? Como é que é? Olha, o Orlando Lima está-me a colocar questão difícil, porque eu não estaria aqui, portanto, com todos os elementos para falar como está, com o termómetro, né? Para falar como está o cabo-verdiano em relação aos deveres. Mas o que eu posso lhe dizer, estamos a trabalhar para isso com o observatório, né? O que eu posso dizer é que, efetivamente, estamos num Estado de Direito democrático, onde, de facto, o direito de cada um se sobrepõe ao dever, não é? Por quê? Não é porque, a nível institucional, deveria assim ser. Eu até digo que, Cabo Verde, temos boas leis, não é? Mas a questão que se coloca é como é que implementamos essas leis. E, muitas vezes, depende também da forma como estamos a interpretar essas leis e a forma como estamos a reivindicá-los, não é? Então, aqui, de facto, temos um desafio que é trabalhar mais. Aliás, fizemos um estudo sobre percepção da população sobre a Comissão Nacional de Direitos Humanos e Cidadania, um estudo que vamos também divulgá-lo, porque tem muita matéria, nomeadamente 3 notas ficaram. A primeira nota é que, desse estudo, ficou que precisamos trabalhar mais cidadania. Portanto, aqui já é um indicador importante que Cabo Verde precisa dar mais atenção à cidadania ativa, né? Cidadania de cada um de nós, cidadania empresarial, cidadania institucional. Portanto, precisamos resgatar esses valores, né? Isso por um lado. Por outro, disseram também que a própria Comissão precisa trabalhar mais apoio à vítima. Porque há uma percepção, estamos aqui a falar de percepções, né? Que há uma percepção de que damos mais atenção, por exemplo, às pessoas privadas de liberdade, né? Mas o problema é que, se calhar, a informação que sai é aquela das atividades que estamos a fazer, pode ser que esteja mais focalizada nas atividades que fazemos de acompanhamento às prisões, não é? Mas não é só esse o nosso papel, nós trabalhamos de forma transversal. Então precisamos também trabalhar o nosso plano de comunicação, mostrando aquilo que efetivamente fazemos ao longo do ano. E, em terceiro lugar, falou-se também da necessidade de mais proximidade, que é o que temos estado a fazer com os pontos focais. Temos protocolo com todas as câmaras, mas, como deve imaginar, ainda as câmaras municipais não têm no seu plano
não é, anual, e por isso é que dizemos que o lema é o essencial todos os dias, eu tenho que planificar para as coisas poderem acontecer, não é? Portanto, vamos trabalhar em 2026 mais próximos, não é, dos pontos focais, empoderando os pontos focais para que possam também desenvolver de forma pelo menos equitativa, né, a nível de todos os concelhos, os planos relativos à promoção e proteção dos direitos humanos. Por exemplo, nós temos um número de denúncia, que é 810, portanto, 2008, e esse número, o que é que diz? Se fizermos aqui uma avaliação, antigamente tínhamos cerca de 100 e tal, 200 denúncias. Essa denúncia começou a diminuir, mas eu me pergunto se diminuiu porque diminuíram as situações, os problemas, ou se diminuiu porque agora temos também outras formas das pessoas fazerem a sua denúncia, nomeadamente redes sociais e a própria comunicação social. Então temos que estar também capacitados para termos uma equipa a acompanhar essas denúncias que são feitas fora desse, portanto, instrumento. E é preciso termos aqui um olhar crítico e perceber, de facto, os fenómenos que estão acontecendo. Mas há uma coisa, Orlando, que eu gostaria aqui de partilhar. Cabo Verde, um país conhecido pela sua pacificidade, portanto, da moraleza, não é? Nós temos que ter aqui tolerância zero à violência, seja ela de que forma for. Muito obrigada. No entanto, a questão da VBG, violência baseada no género, tem sido uma das dores de cabeça aqui no país, considerada também uma vergonha nacional, assim como a violência contra menores. Sem dúvida. Por isso é que eu estou aqui a dizer, foi o que acabei de dizer, é tolerância zero, né? Mas para isso, eu também defendo que é preciso investirmos na prevenção. Porque não é depois dos acontecimentos que vamos correr atrás do porquê. Então temos é que, de facto, analisar o porquê dessa violência, não é? E começarmos a trabalhar, por isso é que eu disse, começa na casa, não é? A própria questão dos preconceitos, dos estigmas, para além disso, a própria nossa cultura, a nossa tradição, não é? Que muitas vezes tentamos normalizar determinadas atitudes. Não podemos normalizar o que não nos traz, não é? Felicidade. Então é necessário que estejamos, de facto, todos atentos, alertas. Tem sido feito muito trabalho, mas precisamos também avaliar o trabalho que já fizemos é suficiente ou é necessário mudar alguma estratégia e chegar ao pé, portanto, das pessoas que possam também, daí a tal questão de que trabalharmos mais o apoio às vítimas e daqui também tirar informação que nos permita trabalhar de forma mais assertiva a nível da nossa intervenção, fazendo com que possamos, a médio, longo prazo, ter menos situações dessa natureza. Porque, de facto, como disse, é uma vergonha para o país ter ainda violência para pessoas vulneráveis. Eu não diria só a nível de VBG, não é? Mas também diria essa violência gratuita dos homicídios que têm ocorrido, não é? Que de facto percebemos que o valor vida passou a ser secundário. Não, tem que ser primário. Ou seja, ninguém tem direito a tirar a vida a ninguém por que razão for. Portanto, por isso é que existe a justiça, para que se possa aqui trabalhar e restituir, não é? E fazer a reparação dos danos e não tirar a vida ao outro. Recentemente surgiu nas redes sociais uma denúncia em relação ao estabelecimento prisional de Ribeirinha, aqui em São Vicente, relativamente à alimentação, a cuidados com a saúde, que não estavam a ser devidamente garantidos. Mas, de uma forma geral, como é que a Comissão tem estado a acompanhar os estabelecimentos prisionais aqui em Cabo Verde e como é que tem sido também a ação da própria Comissão quando há denúncias deste tipo? Bom, isso são três questões numa só, né? A primeira, qual tem sido o papel da Comissão? A Comissão, como sabe, a Comissão Nacional para os Direitos Humanos e Cidadania, tem um mandato, né, do mecanismo de prevenção, Mecanismo Nacional de Prevenção contra a Tortura, né? E, assim sendo,
portanto, isso por quê? Porque Cabo Verde ratificou a maior parte das convenções internacionais. E quando é assim, portanto, criam-se condições, e nesse aspecto, desde 2018, houve uma resolução, não é? Para que a própria Comissão fosse a responsável para a implementação dessas medidas em Cabo Verde, e no âmbito desse mecanismo, Cabo Verde, portanto, delegou, não é, essa missão na Comissão, em que nós temos um plano anual de acompanhamento, não é só das prisões, portanto, é todos os estabelecimentos onde as pessoas possam estar privadas de liberdade, mas também não é só as visitas, tem a ver com a capacitação tanto dos membros, porque essa comissão, ela não é só constituída pela comissão, mas ela é alargada, tem o Ministério Público, tem a Ordem dos Médicos, tem a Ordem dos Advogados, tem a comunidade imigrantes, portanto, aí na comissão, e essa comissão o que faz? Portanto, tem um portfólio, né, com indicadores para as visitas, daquilo que deve ser, porque também tem normas para as cadeias, não é? Nesse caso, portanto, baseiam-se em convenções internacionais, não é? E depois você tem tudo isso que foi incorporado nas nossas legislações, portanto, nacionais, a começar, não é, pela Constituição da República, que é o documento, portanto, magno, né, e de referência, e depois você tem todo o corpo de legislação. E não é, as coisas não acontecem por acaso, não é? O que acontece é que você tem uma situação, tem uma legislação e depois tem a sua aplicabilidade. Na aplicabilidade, eu até comecei hoje por falar de que nós temos boas leis, agora que é necessário, efetivamente, capacitar as pessoas para a sua aplicação, não é? Mas, nesse caso em concreto, para não divagar muito, é dizer que, eu não vou aqui entrar em casos concretos de um estabelecimento ou outro, dizer que, no geral, não é? Nós fazemos esse acompanhamento, recebemos as denúncias, curiosamente, as maiores denúncias, considerando, como eu também já falei, que com as novas ferramentas, não é? As pessoas agora têm redes sociais, têm, portanto, a comunicação social, muitas das reclamações que são feitas são do público em geral, mas portanto, dos reclusos, a maior parte, de facto, recebemos na comissão, não é? Porque não tem acesso à rede social nem à comunicação social. Então, dessas denúncias, nós fazemos todo o tratamento, análise, avaliação, avaliamos, reportamos. Agora, é claro que há questões que são confidenciais, não vamos à comunicação social fazer determinadas, portanto, declarações, não é? Mas o que também já decidimos, numa das últimas reuniões realizadas, é que, possivelmente, para que também o público possa estar informado, poderemos, de uma forma ou semestralmente, ter uma declaração em relação às principais questões, constatações e recomendações. No caso em concreto, quando se refere a algumas reclamações em relação à alimentação, repare, existe de facto algumas questões que precisam ainda ser melhoradas, aliás, como também na nossa vida, nas nossas casas, não é? E nós estamos num país que também padece de recursos, não é? Então temos que ser realistas em relação a tudo aquilo que é feito a nível nacional. Mas há uma questão que nem sequer veio aqui à tona, mas que eu faço questão de dizer, que eu estou mais preocupada é com a qualidade da água que é, portanto, fornecida a nível nacional, não é? Portanto, é necessário que tenhamos aqui uma atenção, porque muitas vezes os problemas que surgem não advêm de outras questões, mas sim, se você na base, não é? Não cuidar de determinadas questões, isso pode também levar depois a problemas de saúde e a outras questões. Mas pronto, não vou estar aqui a entrar em determinados detalhes, mas só para dizer que a Comissão sim acompanha, e tem feito relatórios, tem feito recomendações e estamos de facto aqui a trabalhar, inclusive tem havido, portanto, reportes e dizer também
que nós já por muitas vezes se alertou, né, para a questão da superlotação, portanto, das nossas prisões, mas repare, temos aqui os dois lados da questão. Por um lado, reclamam-se as condições nas prisões, mas por outro, estamos também a não investir na prevenção para que as pessoas não cheguem à prisão, não é? Porque o problema não é ir resolver o problema de superlotação na prisão ou das condições na prisão. O problema é ter recursos para investir desde crianças, jovens, não é? E fazer com que essas situações não cheguem a esse ponto das pessoas terem que ficar, portanto... Trabalhar na prevenção. Claro. Eu defendo, né, que de facto precisamos trabalhar muito mais na prevenção, ou seja, canalizar recursos, né, para a prevenção, e porque senão mais tarde teremos que canalizar recursos para a reparação, não é? E então é de longe preferível que haja, portanto, essa antecipação e que possamos todos, né, e temos condições para isso em Cabo Verde, de fazer um trabalho melhor e cada um de nós pensarmos se o que estamos a fazer é suficiente ou não. Agora, é lógico, ainda no outro dia também, que foi o dia do agente prisional, falávamos que quem cuida precisa de ser cuidado, né? Então, estamos aqui numa cadeia, não é, de questões que é preciso antecipar também a determinadas situações, criando condições dignas para quem cuida, né, por exemplo, dos reclusos. Eu acho que, estando aqui a falar do Dia Internacional dos Direitos Humanos, como sabe, a declaração foi proclamada em 1948, estamos agora a celebrar 77 anos, portanto já é tempo suficiente para trabalharmos também a consciência das pessoas em relação à mudança, à transformação radical que precisamos ter. Eu às vezes até fico aqui a perguntar a mim mesma, né? Se o país, o mundo, conseguiu tantas inovações tecnológicas, não é? Por que ainda não conseguimos também inovação em termos de atitude e transformar o homem cada vez em um homem melhor? Já estamos na reta final da nossa conversa. Qual é a mensagem que deixa ao país às vésperas do Dia Internacional dos Direitos Humanos? Olha, a mensagem central é que, de facto, direitos humanos é essencial e faz parte do nosso dia-a-dia. Se cada um de nós colocar um pouco e dar atenção ao outro, eu acredito que podemos chegar onde queremos. E também dizer que, estando na quadra festiva, que seja, portanto, um período de mais solidariedade. Temos problemas em Cabo Verde, mas também temos soluções. Então é focarmos nas soluções e, se cada um fizer a sua parte, eu acredito que sim, podemos ter esse Cabo Verde de Morabeza. Muito obrigado, então, por estar connosco, doutora Eurite Mascarenhas, presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania, no âmbito deste mês de dezembro, mês dos Direitos Humanos e também da Cidadania. Continuação de um bom dia, uma boa semana. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada a nós. Bom dia. Obrigado, nós também. Café Central. Aqui, o café é servido com sabor à informação. Café Central.